O Papa Francisco implementa uma reforma do livro 6 do Código de Direito Canônico, dando continuidade a um trabalho de revisão iniciado com Bento XVI. E para nos explicar sobre essa nova alteração, a gente conversa com o padre Cristiano Faria dos Santos, juiz eclesiástico da Arquidiocese de Goiânia. Padre Cristiano, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno. Padre Wellington, é uma alegria poder estar aqui com vocês nesta tarde. Também saúdo a Caíssa nesta tarde em que podemos conversar um pouco mais sobre direito canônico. Padre, para a gente começar, eu queria que o senhor pudesse fazer uma introdução descrevendo esse documento, por assim dizer, que é o Código de Direito Canônico, né? Que é um dos livros que regem a nossa disciplina, né? A vida da igreja. Eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa como é que ele é dividido, como é que a gente pode definir o Código de Direito Canônico, para a gente apresentá-lo também, antes de entrar no assunto em específico, para as pessoas de casa. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos recordar que a igreja ela tem como nota fundamental ser uma instituição que trabalha em favor da salvação de todos. Só que, além da sua realidade espiritual, a igreja também tem a sua realidade humana, a sua realidade administrativa e temporal. Sendo uma instituição no meio do mundo, a igreja necessita também de normas e leis. Historicamente, a igreja sempre teve como lei fundamental alguns elementos das Sagradas Escrituras. Mas a partir de 1917, a igreja passou a ter um Código de Direito Canônico. Primeiro foi o Código de 17, recentemente, houve a publicação do Código de 1983. Então, de uma forma resumida, o Código de Direito Canônico são as normas da igreja. Do mesmo jeito que o Estado tem normas de direito, por exemplo, o Código Civil, o Código de Trânsito e tantas outras normas, a Igreja Católica reúne num só código todas as normas da Igreja. Por isso, nós temos um conjunto de 7 livros do Código que tratam das diversas leis da Igreja, desde as normas fundamentais sobre as leis, chamadas de normas gerais, passando pela Constituição do Povo de Deus, as normas sobre os clérigos, as normas sobre os religiosos, sobre as igrejas, dioceses, passando pela administração dos bens da Igreja, por um código sobre a questão dos sacramentos, e chega até a parte do direito processual e do direito penal na Igreja. Então, é um conjunto de normas que, reunidos num só código, formam a legislação mais importante da Igreja Católica, chamado Código de Direito Canônico. O Padre Cristiano, e a reforma que foi feita, ela foi feita no livro 6. Fala um pouquinho, qual foi essa reforma? Então, vamos fazer um pequeno contexto histórico. Em primeiro lugar, explicar para o nosso telespectador do que se trata o livro 6 do Código. Uhum. A Igreja, ela entende que, como instituição, ela trabalha para o bem. Mas, às vezes, no meio da Igreja, por erro de algumas pessoas, coisas erradas acontecem. Então, para coibir os erros que são graves, a Igreja tem um direito penal. Então, o livro 6 é exatamente este livro, o Código, as normas da Igreja, o livro sobre o direito penal, as normas penais da Igreja. Então, o Código de Direito Canônico, de forma geral, ele é de 1983. Se nós pensarmos, lá em 1983, o mundo era bem diferente do mundo que nós vivemos hoje. Por exemplo, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos uma série de realidades sociais. Isso faz com que também na igreja haja sempre a necessidade de reforma. O Papa Paulo VI utilizava uma expressão muito interessante que ele falava Ecclesia sempre reformanda, ou seja, a igreja está sempre em reforma. Nos últimos anos, a Igreja Católica quis dar respostas específicas a certos delitos, a certas atitudes que ela não quer aceitar dentro de si. Esta revisão sobre esses problemas, esses delitos e as penas aplicáveis aos delitos
passaram a compor uma chamada legislação especial, que era fora do Código. Então, o Papa, desde o tempo do Papa Bento, em 2007, começou um trabalho do Pontifício Conselho para a Interpretação dos Textos Legislativos, com o fim de propor uma nova versão para o livro sexto, ou seja, o livro que trata das penas, das sanções e das penas na igreja. Esse é o tema do livro sexto. Então, a revisão que nós estamos vendo agora é um trabalho que começou lá em 2007 e que tem como foco rever alguns elementos da capacidade da igreja de penalizar pessoas, a capacidade da igreja de dizer às pessoas que estão na igreja que o seu comportamento é errado e até onde vai a capacidade da igreja para penalizar estas pessoas. É disso que envolve o livro sexto do Código, que foi agora reformado nesse último dia 23 de maio. O Papa o reforma com um texto que, traduzindo ao português, é Apacenta o rebanho de Deus. São as primeiras frases do motu proprio, aliás, uma Constituição Apostólica, que o Papa reforma o livro sexto do Código de Direito Canônico. Certo. E esses impactos nessa reforma? Porque, por exemplo, as penas, quando o senhor diz, por exemplo, das penas, elas são direcionadas diante daqueles que cometem os delitos dentro da igreja, em relação à igreja, e que classe de fiéis se destina, por exemplo, essa regulação? Bem, em primeiro lugar, a igreja declara que é direito nativo e próprio seu penalizar todos aqueles que são membros da igreja. Então, quando a gente fala em um código ou uma norma que tenha uma estrutura fundamental sobre sanções e penas, que é o caso do livro sexto do nosso código, nós estamos afirmando que a igreja ela tem a capacidade própria de punir os seus membros. Então, começamos a pensar que são membros da igreja todos os batizados. Não vamos pensar que a igreja como instituição possa agir apenas sobre um religioso, ou sobre um padre, ou uma religiosa. Não, o livro sexto da igreja, ele prescreve a capacidade da igreja de punir todos aqueles que de alguma forma vão contra a lei. A lei da igreja, ela é uma lei muito ampla, que começa nas Sagradas Escrituras, mas está melhor sistematizada no Código de Direito Canônico. Então, toda pessoa que na igreja, de alguma forma, descumpre a lei, poderia ser penalizada na igreja. Mas quando nós falamos deste código, nós podemos fazer assim uma análise do que houve de fato de mudança do Código de 83 para o Código, para essa versão da estrutura do direito penal, das normas do direito penal, publicado em 2021. Vamos olhar para o Código de Direito Canônico e entender que ele tem 96 cânones sobre o direito penal. E dos 96 cânones foram reformados 63 cânones, o que significa uma revisão de 71% do livro sexto. Então, quer dizer a igreja que vamos afirmar que mais da metade da sua estrutura penal ou das normas sobre as sanções na igreja precisavam ser atualizadas. Que tipo de atualização nós estamos falando? Bem, a intenção fundamental da igreja é aquela, em primeiro lugar, de fazer uma revisão de mentalidade. O Código de 83, publicado sobre o governo do Papa João Paulo II, ele fez uma previsão muito interessante, que era aquela de rever o Código de 17. O Código de 17, eu vou usar uma expressão em latim, mas eu já explico. O Código de 17 tinha uma expressão predileta ao seu direito penal, chamada anathema citi. Ou seja, qualquer ação que você tinha, você já estava excomungado, você já estava afastado da igreja. Lá em 83, com a revisão do Concílio Vaticano II, a igreja diz, a igreja vai não se preocupar tanto com as penas, vamos preocupar um pouco mais com a pastoral. Então, naquele tempo já há uma revisão do direito penal da igreja
E a igreja deixa um direito penal bastante resumido, um pouco menor do que a normativa anterior, mas deixa a capacidade do bispo diocesano em aplicar penas. Tudo na estrutura da igreja volta-se diretamente ao bispo. Então, o bispo, o superior de uma comunidade religiosa, era a autoridade, ele tinha discricionariedade de tomar a decisão se punia, se não punia. O que se percebeu nos últimos anos é que muitas dessas autoridades da igreja, talvez por diversos elementos, primeiro porque talvez não tinham peritos ali nas suas dioceses, porque não compreendiam bem a lei, ou às vezes se preocupavam mais com a caridade do que com a aplicação da lei. A igreja, ao olhar para o problema que estava gerando para essas autoridades, percebe que não se podia deixar muitos elementos sobre a discricionalidade do bispo, ou do superior religioso, ou do superior de uma comunidade cristã. Então, o novo Código de Direito Canônico, as novas normas sobre o direito penal do Código de Direito Canônico, elas passam a acompanhar uma tradição recente do direito de que para todo delito se prevê a pena. Anteriormente, via de regra, falava assim: uma pessoa que cometeu tal delito na igreja, por exemplo, roubou a Eucaristia do sacrário de uma igreja, a ela era dada uma pena segundo aquilo que o bispo achasse melhor. Vamos colocar um caso desse. Agora o Código prefere prever a pena, se é uma pena medicinal, se vai ser uma pena expiatória, se vai ser uma suspensão. Então, o que o Código faz agora é ser um pouquinho mais incisivo de qual pena se trata, ou melhor, qual a pena a ser aplicada para cada delito na igreja. Então, em primeiro lugar, uma mudança de mentalidade. Em segundo momento, o Código também faz uma previsão para novos delitos na igreja, como, por exemplo, a incorporação de delitos sobre a questão de má gestão ou má aplicação de recursos na igreja. Mas a igreja não tinha leis? Sim, ela tinha leis para isso, mas era o que nós chamávamos de leis especiais. E agora toda essa legislação que estava espalhada em outros documentos foram incorporadas no Código de Direito Canônico. E também o Código faz essa nova mudança, essa nova alteração do livro 6º do Código, faz também uma mudança talvez de identificação de um delito que a igreja quer perseguir de forma muito específica, que é todo tipo de agressão a menores na igreja. Esse tipo de delito da igreja era tratado na normativa anterior como um delito contra a vida, o modelo de vida que o padre deveria levar. E agora esse delito é interpretado no Código como um delito que atinge a realidade da humanidade da pessoa. Então, se torna um delito mais grave, mais pesado e passível rapidamente de demissão do Estado clerical ou do Estado religioso, ou até uma outra pena dentro da igreja, porque a normativa agora diz que cabe aos bispos, cabe aos superiores de comunidades da igreja também tutelar não só a responsabilidade de clérigos e religiosos, mas também os possíveis delitos de membros leigos da igreja. Então, é uma revisão de mentalidade. A igreja quer um Código de Direito Canônico, claro, pastoral. Por isso, as normas penais são muito pastorais, mas elas, a partir do mês de dezembro, porque elas foram publicadas agora, mas só começam a valer em dezembro, nós vamos ter uma estrutura legislativa da igreja mais incisiva para dizer: dentro da igreja nós não podemos aceitar o pecado, em primeiro lugar. Certo. E dentre os nossos membros, alguns pecam gravemente, então eles podem ter um delito, e se eles têm um delito, eles vão ser penalizados na igreja. Essa é talvez a percepção da grande mudança, que é muito mais uma mudança de mentalidade na estrutura do direito penal da igreja, do que talvez grandes mudanças na estrutura do texto legislativo. Padre, eu tenho uma dúvida, assim, vendo o senhor falar e até mesmo comparando com aquilo que é posto em prática no modelo
governamental da sociedade civil, porque não tem como a gente não fazer esse paralelo, né? Por exemplo, quando se implementa uma lei, ela às vezes não tem o efeito retroativo, por exemplo, de fatos que venham a ser julgados novamente ou que sejam revisados por conta dessa alteração na lei. Eu não sei se isso ainda está claro, mas a implementação dessas alterações, ela terá efeito retroativo em possíveis situações que a igreja venha a, como posso dizer assim, a abordar ou a elucidar ou a dar o seu juízo. Esse modelo de ser ou não retroativo se aplica a esse modelo de alteração do livro 6 do Código? Não sei se eu me fiz explicar, desculpa. Tranquilo. Então, em primeiro lugar, esse é um conceito muito antigo e muito precioso ao direito, não é só ao direito canônico, certo, ao direito civil também, que a lei não retroage. Então, via de regra, não se aplica uma lei de hoje a crimes de ontem. Esse é um princípio criado pelo direito romano que foi aplicado no direito internacional. Agora, no caso específico, a alteração do livro 6º do Código não produziu grandes alterações na lei geral da Igreja. Por quê? Porque muitos dos delitos incorporados ao Código já eram previstos em leis especiais. Vamos dar um exemplo mais específico e que, infelizmente, acaba sendo mais explorado pela mídia, que são os supostos delitos de clérigos, sejam religiosos, masculinos ou femininos, ou diocesanos, que de alguma forma tiveram algum delito grave no campo do 6º mandamento, seja a pedofilia, ou seja um outro delito, ou um outro pecado contra o 6º mandamento. Veja, desde 2010 a Igreja tem uma norma específica muito pesada quanto a esses delitos. Esta norma foi incorporada ao Código agora com a revisão do livro 6º do Código. Então, esta revisão não retroage, mas a lei que está em vigor, ela continua em vigor até dezembro, ou seja, nós vamos ter uma pequena alteração do modelo legislativo, do modelo de lei, mas a capacidade da Igreja de ser coercitiva com certas realidades que ela não quer aceitar dentro dela, já é de longa tradição. Então, a Igreja está fazendo uma atualização para organizar num só livro diversas alterações que estavam sendo feitas desde 2007 pelo Papa Bento. O Papa Francisco fez várias alterações e tudo isso agora foi reorganizado, repensado e adaptado para a estrutura de uma legislação própria, que é o livro 6º, que trata das sanções, das penas dentro da Igreja. Perfeito, obrigado. Ô, Padre Cristiano, eu tenho duas dúvidas. Se esse livro 6º, ele trata da questão de amparar aqueles que foram atingidos pelos delitos, e se também tem um caráter de prevenção. Bem, acho que, em primeiro lugar, uma das mentalidades que essa revisão insiste, como eu falei, naquela Constituição Apostólica, que o Papa publica o documento, ele vai começar a Constituição Apostólica dizendo: apacenta o rebanho de Deus. Então, aqui vem o início da mentalidade que a Igreja quer trabalhar. A função da autoridade, o bispo superior religioso, que é quem tutela o direito penal, em primeiro lugar é prevenir que dentro da Igreja haja pecados. E que dentre esses pecados hajam pecados graves que nós chamamos de delito. Então o bispo deve, agora de forma mais incisiva, eu acho que o peso e a cruz na costa dos bispos ficou um pouquinho mais pesada com essa revisão normativa, ele precisa tutelar em primeiro lugar que certas realidades que possam ser graves sejam corrigidas antes. Então dá aos bispos melhores instrumentos para poder impedir que certas realidades venham a ficar graves. Mas também dá aos bispos melhores instrumentos para poder penalizar aqueles que de alguma forma erraram.
E, ao mesmo tempo, esta mudança de mentalidade, ela vai falar muito sobre também a restituição da justiça, que implica no amparo e na proteção de pessoas que, de alguma forma, foram atingidas pelo pecado ou pelo delito de alguém na igreja. Então, nós não podemos pensar simplesmente em punir aquele que errou. Nós precisamos, de alguma forma, falar também da cura daqueles que foram atingidos pelo pecado de alguém. Então, nesse sentido, a igreja trabalha com uma grande mudança de mentalidade. A igreja, lá no tempo do Papa Bento, lá em 2007, 2008 e 2009, que foram anos muito difíceis para a igreja assumiu para si não só a culpa, mas a responsabilidade de enfrentar problemas graves. Peguemos as explosões de notícias que vieram dos Estados Unidos, que vieram de outros países europeus. A igreja assumiu da Irlanda, de vários lugares, de outros países. A igreja tem assumido esta responsabilidade. Então, essa revisão do livro sexto, ela, na verdade, é o resumo de um longo processo histórico que começa lá. A igreja, há uma expressão que o direito penal é sempre odioso. Ou seja, sempre que nós abrimos um processo penal, ele vai provocar dano a alguém, no sentido de que alguém não vai gostar. Mas o sonho da igreja é que ela não tivesse nenhum processo penal, que ela não tivesse nenhum pecado, que ela não tivesse nenhum delito. Este é o sonho maior da igreja. Mas a igreja apenas quer tutelar uma verdade. Se alguém na igreja erra, ela tem normas para poder atingir essa pessoa que está errando. A primeira norma, ela começa na correção fraterna. Isso é muito importante recordar. A primeira norma da igreja é: se o seu irmão pecar, vá você mesmo e corrija o teu irmão. Se o teu irmão se converter pela sua palavra, você ganhou ele para Deus, nos ensina as Sagradas Escrituras. Mas se o seu irmão não te escuta, vá até a igreja e deixe que a igreja, com pelo menos mais 2 pessoas, julgue esse irmão. Então, a igreja quer começar pela correção fraterna. A igreja quer dizer a tantos e quantos são membros da igreja que o pecado é algo que não deveria existir na igreja. Mas se houver, vamos nos corrigir, um que estiver do lado do outro, vamos nos corrigir. Então, vamos dar um toque no irmão. Agora, se o delito do irmão é grave, é um delito que coloca em risco o bem comum, ele precisa ser tutelado. É necessário uma lei coercitiva para que o erro de um não atinja toda a comunidade. Essa é a preocupação da legislação penal da igreja. Agora, a gente sabe que essas alterações, Padre Cristiano, que foram feitas pelo Papa Francisco, são continuidade de um trabalho de revisão iniciado com o Papa Bento XVI. Quais as preocupações que o senhor, como juiz, nota da igreja para com essas reformas no Código de Direito Canônico? Bem, acho que a primeira preocupação da igreja é aquela de melhor tutelar a ação da igreja. Onde a igreja estiver, ela precisa fazer e fazer bem. Esta é a função de pastoreio. A igreja quer, de forma geral, ser, no meio do tempo, responsável pelo cuidado que ela tem para com as pessoas. Nos tempos atuais, é legal que na Constituição Apostólica que publicou esta revisão, o Papa vai dizer que um dos elementos fundamentais é aquele de entender que a igreja está em mudança de tempo, ou então experimentando um tempo novo. E esse tempo novo traz consigo, às vezes, pecados particulares ou delitos particulares. E a igreja precisa, em primeiro lugar, dizer a todos que estes delitos, esses pecados estão errados. Não se pode viver certas coisas na igreja. E dizer a alguns, porque na prática não são tantos, dizer a alguns dentro da igreja que esses delitos são graves e eles precisam ser penalizados. Então a Igreja Católica faz uma grande revisão do seu trabalho, das suas normas, para poder melhor acolher. É claro que há um pano de fundo nesse processo de acolhida. E qual seria?
é que a igreja também fez diversas revisões nas suas normas sobre a proteção de menores. Então, muitas destas normas estavam em vários documentos que agora foram incorporados no Código. Então, pensemos uma grande revisão da igreja que agora encontrou um ponto de coesão. Todas as informações foram acolhidas, revisadas e foram incorporadas no Código. Esse é um pouquinho o momento histórico que estamos vivendo. Perfeito. Eu acho muito interessante a reflexão sobre o Código de Direito Canônico, e aqui o Padre Cristiano pode nos ajudar, porque é um instrumento que muitas pessoas não conhecem, né, Padre? Que muitas pessoas imaginam que a igreja, às vezes, ela não tem uma normativa esclarecida, clarificada, para julgar o comportamento, muitas vezes inadequado, de pessoas dentro do seu modus operandi. E isso é importante até para se elucidar e afastar as dúvidas, principalmente quando a gente vê muita matéria, né? Muitas discussões do meio jornalístico que desconhecem, por exemplo, o ordenamento jurídico da igreja sobre esses livros. E aí, Padre, eu tenho uma pergunta, né? Para quem está em casa, o Código de Direito Canônico, o senhor já falou para nós, deu para a gente entender que é composto por vários livros. O senhor pode exemplificar para nós do que esses livros tratam, brevemente, somente para a gente compreender esse código na sua totalidade? Em primeiro lugar, o código tem 7 livros. Certo. Os 7 livros, talvez eles são muito mais simbólicos do que específicos, porque se pretende ali dizer que o número 7 é, na tradição da igreja, um número de perfeição. Ou seja, se tenta, através desses 7 livros, tratar toda a legislação da igreja. Então, nós começamos com um livro introdutório chamado Normas Gerais. Depois nós vamos para um livro sobre o povo de Deus. Dentro deste livro sobre o povo de Deus, nós vamos tratar sobre todas as questões mais específicas ligadas aos fiéis, à hierarquia da igreja, aos religiosos na igreja. Depois nós temos uma normativa da igreja sobre a capacidade da igreja de ensinar, de pregar, de apresentar a palavra de Deus, sobre as suas escolas, sobre as suas instituições de educação. Depois nós temos livros sobre a questão administrativa da igreja. Depois nós temos um Munus de santificar na igreja, que também é um outro livro do Código. E também temos um livro sobre o direito processual, aliás, um livro sobre as penas, um livro sobre o direito processual. E assim a igreja junta toda a sua normativa em um só livro. Aí as pessoas poderiam de casa perguntar, mas esse livro é acessível a quem? Aquele que quiser ler. Certo. Basta que procure uma livraria católica, você vai chegar lá e falar assim, olha, eu quero o Código de Direito Canônico. Eu só falo para os nossos telespectadores, espera mais um mês ou 2, porque se você for na livraria hoje, vai comprar o texto que ainda não foi alterado. Então, daqui a pouco, nós vamos ter em todas as nossas livrarias católicas o Código de Direito Canônico. Todas as pessoas, eu penso em tantos profissionais do mundo do direito, advogados católicos, pessoas envolvidas no mundo do direito, que poderiam compreender um pouco mais sobre a normativa da igreja e, inclusive, colaborar com a igreja na sua própria estrutura de revisão interna. Então, a igreja tem uma lei, essa lei tem sido bem aplicada, e se em algum momento algum irmão nosso agiu de forma inadequada, infelizmente, isso é resultado não da igreja, mas da realidade humana. O ser humano, às vezes, erra. E quando errar, a Igreja Católica, em primeiro lugar, é mãe, ela acolhe o filho que erra, mas às vezes diz ao filho, não dá mais, você errou demais. Tá certo. Uma bênção crescer nesse conhecimento. A gente tem muita dúvida mesmo sobre isso e foi bom demais por saber que nós também, leigos, também temos que revisar as nossas atitudes, que somos atingidos por tudo isso, né, Padre? Isso mesmo. O Papa Francisco, recentemente, num texto chamado Vós sois luz do mundo, recordou que o erro que às vezes se pode cometer na igreja não é só dos ministros da igreja, somos todos nós. Toda vez que nós pecamos, nós enfraquecemos a igreja.
Não queríamos jamais chegar a pecados graves que chamamos de delito. Na igreja, se alguém cometer um pecado pequeno, já é hora de voltar atrás e se converter. Essa é a preocupação da igreja. Tá certo, nós tivemos oportunidade então da nossa conversa com o padre Cristiano Faria dos Santos, juiz eclesiástico do tribunal aqui da Arquidiocese de Goiânia. Padre Cristiano, muito obrigado pela oportunidade, sempre muito bom e muito agradável poder ouvi-lo tratar do direito, né? De fato, quando você tem uma pessoa que conhece do assunto, fica claro. A gente fica boquiaberto, viu, padre? Isso mesmo. Ao ficarmos admirados mesmo assim da realidade, da explanação, porque o senhor consegue colocar para nós esses dois aspectos. O peso, às vezes, o terreno árido do mundo jurídico, muitas pessoas não têm esse costume, né? Das tratativas, do entendimento, das disposições das leis, mas também o aspecto pastoral, porque é o direito da igreja. Então, desde já, Padre Cristiano, muito obrigado. E já digo que o senhor é da casa, né? Muito em breve a gente volta a falar sobre outro assunto aí de relevância para os fiéis que nos acompanham. Um abraço, padre. Obrigado, Caíssa. Obrigado, Padre Wellington. Estamos à disposição de colaborar com esse trabalho de evangelização tão bonito feito pela TV Pai Eterno. Muito obrigado, estamos à disposição. Obrigada. Forte abraço ao Padre Cristiano, ele que é juiz eclesiástico e falou para a gente sobre essa reforma do livro 6 do Código de Direito Canônico.